na sua rotina diária, quando estava a fazer capas da Flama, agora vamos assim, Sim. tinha que de alguma maneira se ir relacionar, falando com os tais técnicos, com o da fotografia. Sim. Mas conte-nos isso, não é? Pronto. O trabalho tem muito interesse. Tem, não. A questão é que normalmente isso era feito. A pergunta é: o desenho do produto era feito na redação, eles maquetavam, paginavam e depois. Exatamente. Mas depois falavam consigo. O que é que chegava à fase da impressão e que diálogo é que havia entre. Tinha que haver diálogo entre o responsável máximo de cada setor. Ok. Composição, melhor, entrada, abrir... Mas isso já dentro da sua empresa. A pergunta aqui era em relação à Flama e à editora. Não, eu era mesmo dentro da empresa. Dentro da empresa? Isto é, com quem é que falava? Era, a primeira situação era, alguém pedia um pedido de orçamento. E no orçamento, quem fornece os elementos? É o cliente. Sim, senhor, o cliente fornece os elementos já preparados mais ou menos. Mas, atenção, preparados na ótica dele. Mas chega na empresa, através do orçamento já e os elementos... havia outra secção, outro setor, que iria confirmar, verificar a prontidão, vamos lá chamar assim, para ir para a montagem. Portanto, já estamos a entrada, composição, redação, vamos chamar assim, e depois montagem. Fotografia, montagem. E há fotografia para verificar se tudo estava em condições. Para quê? Porque senão, na altura, se o orçamento era 500 euros, hoje 500 euros, já passei para 3.500. Portanto, era tudo controlado, tudo na montagem. Na montagem, havia sempre diálogo entre os vários setores. Sempre um diálogo entre vários setores, no sentido de preservar a qualidade, porque tínhamos controle e qualidade nós. E depois, até chegar à impressão, era chamado, quando já ia à montagem, era chamado o chefe da impressão. E vem lá como é que queres isto, ou como é que está melhor assim, melhor não, desta maneira. E era aí que era feito, ou seja, quando a saída da montagem para a impressão offset, para a impressão, já nós tínhamos uma qualidade, não tínhamos a cor, mas já era possível, a partir de determinada altura, já estamos a falar, que eu há bocado falei na situação da fita corrida, depois já havia uma prova feita na montagem, em que nós já tínhamos a percepção de assim, isto não vai falhar, está correto, está bem, é uma questão de afinação de cores na máquina. Portanto, e aí posso dizer que eu tenho à volta de 35, 40 anos de aprovação de cores e confirmação com fritextos. Por exemplo, não podíamos errar, portanto, só para terminar, vinham ao transporte, atenção, a montagem devidamente preparada, estamos a falar de fotolitos, hoje já é diferente, hoje é tudo, a era digital modificou tudo. Sim. E então, nesta altura, os fotolitos eram transportados eram enviados para o transporte, chamamos o transporte, que era a passagem do fotolito à chapa. Portanto, e a chapa depois era revelada numa máquina, passada numa máquina, era revelada, e então nós já víamos ali, por exemplo, imagino que nós temos uma rede no sentido gráfico, uma rede que devia estar a 80% e só está a 50%. Logo ali a gente tem uma percepção de, não, isto não está, porque há um conta-fios, há quem chama uma lupa, e é uma lupa, mas nós, em termos de offset, vou-vos dizer o que é que, para procurar uma rede, em termos gráficos, para procurar uma rede que está correta, porque depois tem uma escala de cores, e uma escala de percentagem de rede. Cada cor tem a sua percentagem. Portanto, o preto, por incrível que pareça, ou não, é aquele que tem menos percentagem, porque o preto praticamente não é necessário para imprimir uma quadricomia. Chama-se uma quadricomia. Quais são as cores primárias? Agora, perguntem-me que eu digo. Eu não me perguntei. As cores primárias, há quem diga, mesmo gráficos, ainda hoje dizem que as cores primárias são azul, amarelo, magenta e preto. É mentira. Nunca foi.
As cores primárias são amarelo, Amarelo, vermelho, azul, magenta e preto. Se eu for a exame, eu posso vos dizer que houve pessoas, colegas meus, que foram ao exame. Eu nunca fui. Felizmente nunca fui necessário, porque eu já, não sei se já disse, porque eu nunca procurei emprego. Foram as pessoas que vieram, as empresas que vieram, não tens que ir para ali. Eu quero-te ali. E sempre a partir de uma altura, lá voltamos nós, o ordenado a crescer e de que maneira? Posso dizer que, com todo o respeito aos senhores engenheiros, professores, doutores e não sei o quê, eu sempre ganhei muito dinheiro, com a minha honestidade, e lá voltamos ao princípio, a luta e tal, a vontade de vencer, e pronto, por aí. Com brio, com certeza. Diga. E com brio. Também brio profissional. Aliás, eu já disse aqui que eu e aquele meu amigo éramos um Benjamin das artes gráficas. E ainda hoje sou. Não, se for hoje falar no Pinto, o Pinto das artes gráficas, o Tosé, esse é um Benjamin, pronto. Mas isso, e depois também tinha, eu peço, há bocado queria completar. Quando eu falava na passagem à chapa, nós tínhamos ali a percepção. Portanto, imagino que o preto tinha que ter uma rede de trabalho, por exemplo, 35%, não podia ter mais. O azul tinha que ter 60%, conforme o trabalho, não é? Estou a dar aqui só uma ideia. Depois, o magenta tinha que ter 80%, conforme o trabalho, e o amarelo tinha que ter 100%. Por exemplo, chama-se isto a escala de cores. A escala de percentagem de redes. Por sua vez dá a cor. Percentagem de redes, por sua vez, dá a cor que a gente quer que dê. Pronto. E é isso. Hoje é tudo diferente, hoje escrever no botão e tal aquilo que não sabem. Já agora, voltamos um bocadinho atrás, tinha outra pergunta para fazer sobre a Academia Militar. Tinha uma área de offset e uma área de, imagino, tipo móvel. Ainda chegou a trabalhar com a tipografia de chumbo? Pois, tem razão, e agradeço a pergunta, porque tinha o offset, tinha a tipografia, mas antes da tipografia havia uma situação que era a impressão na pedra. E vou-vos dizer como é que era a impressão na pedra. Transferência. Por exemplo, é uma máquina que chamava-se um balancé, não era uma máquina gráfica, era um balancé. Eu próprio fiquei admirado, embora já tivesse visto aquilo, mas nunca a trabalhar. Mas a verdade é que eu ainda imprimi assim. E então como é que é? Mas aprendi logo, porque, espera aí, isto é fácil. Portanto, era a máquina, o balancé estava aqui, imaginemos que este aparelho está aqui, e eu daqui deste lado, havia aqui a pedra, e a gente com um rolo, estamos a falar de um rolo de um diâmetro, daqui de 15 centímetros, 20 centímetros, por aí, era passado na pedra, muito bem limpinha, e então era aquele rolo que ia dar a tinta para a pedra, que por sua vez o balancé fazia isto, e eu aqui em cima pegava na folha à mão, punha em cima da máquina e encostava, chamamos nós ao esquadro, que é a bomba lisa, encostava e a máquina levava e então recebia a tinta através daquela, vamos lá, plataforma. Está bem? Era a plataforma. E era assim que imprimia de folha a folha. Agora imaginem o que é esta época que eu estou a explicar para a época de hoje. Na altura imprimia uma folha de 5 em 5 minutos. Hoje imprime 20 mil folhas em 5 minutos. Uma gráfica hoje imprime uma folha, uma máquina imprime uma folha, imprime 20 mil folhas em 5 minutos. Aquilo nem se vê passar o papel. Tive sempre não sei se respondi, mas... Sim, e com o chumbo, chegou a trabalhar? Como? Com chumbo, com os tipos móveis? Sim. Um atentado à saúde. Mas onde é que foi? Foi na academia? Diga. Na academia ou antes? Na academia, sim. Na academia não só. E depois ainda fiz uns passos, não muito coisa, mas já não fiz uns passos muito grandes, mas que já tinha mais a ver com corte e vinco, que já não metia o chumbo sim, mas não era para... Mas ainda cheguei a gravar ouro, por exemplo, imprimir ouro ainda cheguei a fazer, sim. É verdade, não me imaginava, mas tive que o fazer, tive que aprender. Não, a empresa tem que funcionar. Lá está. Posso dizer que depois era compensado também ao fim do ano, era compensado nessas coisas todas. Nunca fui vaidoso no meu trabalho. Eu penso que expliquei mais ou menos a ideia do chumbo. E não sei, posso dizer que também éramos obrigados a ter 1 litro de leite por dia para beber. Daqui não sei se vos diz alguma coisa isto. 1 litro de leite. Claro que as empresas não faziam isto porque custava dinheiro. Pronto, mas isso não interessa. Então, essa obrigação estava explícita aonde? Diga?
De onde é que vinha essa obrigação? Dizia-se assim, nos gráficos têm que beber meio litro de leite por dia, por exemplo. E dizia só isto. Ok. Como é que se diz? Escrito. Pronto. Já sabe o que é que eu quero dizer, pronto. Claro que eu nunca fiz isso. Eu bebia leite, mas bebia em casa. Mas tinha cuidado. Uma coisa que eu preservei sempre, vou dizer uma coisa, derivada à profissão, que eu adoro, nunca fumei, nunca bebi. Nunca bebi. Porque achava que realmente não era adequado. E todos os meus colegas e amigos das artes gráficas, e hoje, se calhar, contarei, não é pelos dedos das mãos, felizmente, mas se éramos 500, se calhar somos só 50, por exemplo. E uma coisa tem a ver com isso, porque aquilo eram tintas tóxicas. Hoje, se vos disser que, e se o não fizerem está mal, que é, o senhor vem ao restaurante, a doutora vem ao restaurante, o senhor vai ao restaurante. Eu vou dizer porque é que eu olho, a primeira coisa que eu olho no restaurante é para a toalha, caso ela seja de papel. Não sei se já foram ao restaurante. Ficou com essa... O papel. Para além de apreciar a cor, se está bem impresso ou não está, há uma coisa que tem que estar no cantinho inferior direito, tem que estar assim, tintas alimentares. Mas se os senhores forem a um restaurante, reparem se lá está alguma coisa escrita. E por lei é obrigado a estar. Precisamente porque as tintas eram tóxicas, antigamente, para ir o leite, e hoje são tintas alimentares. Todo o papel impresso, manuseado pelas mãos, tem que estar tintas alimentares. Claro que as empresas fogem a isto. Mais barato, não faço ideia agora, mas na altura eu próprio, na última empresa que eu trabalhei, não, tintas, mas não pode ser impresso com tinta. Pode, tem que ser, para preservar a saúde dos outros. Isto também foi, a arte gráfica também tem disto, preservar sempre a saúde. Por exemplo, ar-condicionado, arejama, luz, tudo isso tem a ver. Tinha essas condições quando começou a trabalhar? Se tinha essas condições quando começou a trabalhar? Não. E qual era o seu horário de trabalho já agora? Que também... Horário? Eu vou-vos dar um horário que eu tinha, e volto aqui outra vez o passar fome. Eu vim ganhar 50 escudos por dia para uma empresa no Cacém. Ao fim de um ano, e peço desculpa, perdi-me aqui um bocadinho na pergunta. Portanto, o horário de trabalho. As horas. Obrigado pela atenção. Aqui é assim, eu vim ganhar 50 escudos. O que é que acontece? Os 50 escudos não me davam para eu comer, nem pouco mais ou menos, para comprar uns sapatos, uma camisa, não dava. E eu disse, o que é que eu faço? E então fui ter com o meu chefe na altura e disse assim, olha, eu tenho que me arranjar mais horas para trabalhar porque isto o dinheiro não dá. E então vou-vos dizer uma coisa, eu trabalhava das 8 às 5 da tarde e pus-me um horário de 5 da tarde às 8 da manhã do outro dia. Para ganhar o dobro do ordenado que eu tinha, passei a ganhar, em vez de 1.500 escudos, passei a ganhar 3.000. E eu disse, olha, já dá, mas perdi à noite. E eu recordo que a minha filha nasceu na maternidade Ordem Terceira e eu saí do trabalho para ir assistir ao parto. Assistir, entre aspas. Na altura ainda não era. Era isto que a luta era tremenda. Portanto, era ininterrupta, estava sempre aberta e sempre a funcionar a gráfica. Sempre, era 24 horas por dia. E havia diferenças entre o dia e a noite? Diga. Havia diferenças entre o dia e a noite, trabalhar à dia? Eu posso lhe dizer que eu gostava mais de trabalhar de noite do que de dia. Porquê? Porque durante o dia, isto tem duas faces. Porque durante o dia serve para aqueles trabalhadores, funcionários que gostam de ver a entidade patronal e gostam de ver tudo o que é mais visível e tem mais imagem e tudo isso. Está sempre ligado à gráfica, à imagem. E pronto. E eu gostava sempre mais de trabalhar de noite. Porquê? Porque concentrava mais no trabalho, adquiria mais capacidade e muita gente às vezes não via isto. Eu posso-vos dizer, quem até lhe foi, se vamos lá chamar-lhe assim, um dia eu estou numa empresa, porque como já disse que eu nunca procurei trabalho,
As empresas é que vieram sempre ter comigo, vais para ali e nós vamos estar isto e aquilo e vais promover, vais não sei quê, e vais ser promovido e vais não sei quantos. E felizmente foi. Um dia, uma empresa já em Mãe Martins, chamada uma empresa Resopal, convidaram-me para ir trabalhar para aquela empresa e eu disse que não ia, porque estava numa empresa há 6 meses e não ia deixar cada uma empresa a nascer. Ainda hoje, felizmente, está a funcionar, porque fui eu dos fundadores, em sintonia com o proprietário, somos amicíssimos. Tenho o que quero daquela empresa, se eu quiser imprimir uns cartões, uma coisa qualquer, então, a casa é sua. Portanto, fui eu que ajudei a nascer daquilo e ela hoje funciona muito, muito com a minha garra, com a minha maneira. Convidaram mais tarde a ir para lá e vim, e lá é que eu saí para uma reforma. Mas estava numa empresa, na Mãe Martins, que era a Resopal, como ia contar, e a entidade patronal chegou de mim e disse-me assim: ó Sr. Pinto, você vai ter que ir à Alemanha. E eu disse assim: fazer o quê? Não vai ao Graphic Center? Está bem, mas o Graphic Center fazer o quê? É para que nós vamos comprar uma máquina, vamos comprar uma máquina e você vai lá para ver como é que é. E, não vou. E eu disse: não vou. E a resposta: está você, mas não vai porquê? Porque não quero. Eu tenho uma contraproposta, que é assim: eles que venham cá, à nossa empresa, que a gente aprende mais numa semana cá do que eu ir 3 semanas lá. E ele diz-me assim: olha que não é mal pensado. E se calhar muitos gostam de ir à Alemanha. Imagina, tenho mais uma proposta para fazer. Não sou eu que vou trabalhar com a máquina, eu vou aprovar trabalhos da máquina, vou conferir, vou olhar pela manutenção da máquina e tudo isso. Dessa e das outras. Mas quem vai trabalhar com a máquina é que deve ir lá. Pronto. E assim foi. Eu não fui. Foram 2 colegas que vieram posteriormente a trabalhar com a máquina, e há uma altura que um deles chega-se ao pé de mim e diz: eu era o Pinto, já parti a máquina. Quê? Já partiu a máquina? Mas como? A máquina não encosta um corpo? Não encosta um corpo, porque era um corpo deslocava, e depois através de uma escala. E ele diz: espera aí, mas vocês não tiraram apontamentos? Então os apontamentos onde é que estão? Então não sei o quê, tal. Agora o corpo não encaixa. E eu olhei para aquilo: mas como é que foi? Como é que fizeram? E tal. Tentei explorar e digo assim: mas espera aí, mas o corpo não encosta porquê? Não encosta, abriu, mas agora não é. Espera lá, vocês já andaram com a máquina? Já andaram com a máquina, já. Espera aí, e o corpo não anda, claro, está deslocado. Espera aí, isto não tem uma escala para que faça a acopulação do corpo? Tem uma escala? Então, e quanto é que está aquela escala? Está a 220 graus, nunca me esqueço, 220 graus. Então, anda lá à mão com este corpo e põe aqui a 220 graus a ver se não encosta. Chega lá, traz, encostou. Então vocês é que foram à Alemanha e eu é que tenho que... Está a ver? Não é vaidade, vou dizer. Não é vaidade nenhuma, mas isso a verdade... passa-se quando? 1972. 72. Eu depois, em São 25 de Abril, tenho uma história também para contar, onde bebe 2 capitães que muito me marcaram. Pronto. A seguir ao 25 de Abril, sim, é um recomeçar outra vez. Portanto, ou seja, com esta que eu vou tentar explicar, é a terceira vida, vamos lá chamar assim, a vida a nível de trabalho. A saída de casa dos meus pais, a ida para a vida militar e a saída da vida militar. A saída da vida militar foi, como já dei aqui alguns tópicos, foi realmente complicada, porque acho que eu não merecia aquilo, mas pronto, foi o que foi. Como, estou a falar naquilo que eu falei há bocadinho, o meu amigo Abel Figueiredo, e que nós éramos os benjamins e tal, foi preciso ver ali uma coisa. Posso-vos dizer que era uma altura que eu não queria saber de namoradas de outra coisa qualquer, a não ser o trabalho, que era o gráfico. Eu tinha que subir na vida, tinha que subir no trabalho. E qual foi o meu espanto? Que após a saída da vida militar, há um senhor que era chefe na altura, Henrique Leitão, já cá não está entre nós também, e que chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: eu tinha 1 ano e meio de profissão gráfico e passado nem tinha chegado a 1 ano de terminar a vida militar,
e chega ao pé de mim um dia e diz-me assim, Pinto, anda cá, tu vais tomar conta desta máquina sozinho. Com um ajudante, aliás, sozinho, em termos de responsabilidade. E ele disse, era muito mau, não é a pessoa, era o sistema. Eu entendi assim, eu vou-vos dizer uma coisa, eu chorei aquela noite, cheguei a casa, não sabia o que é que havia de fazer, porque era o medo de falhar, e então, porque este chefe, Henrique Leitão, que veio ter comigo para assumir a condução da máquina, chamado oficial na altura, que já era um posto, era oficial, chegou ao pé de mim e disse, vais tomar conta da máquina sozinho e vem lá como é que te portas. Não te pedimos nada, mas que, nunca me esquece estas palavras, mas que sejas tão sardinho que tens ido até aqui. E o resto depois virá. A verdade é que nunca me esqueço o primeiro trabalho que me deram para eu imprimir a minha responsabilidade com a assinatura deles, com a confirmação deles, que era que todos os trabalhos tinham que ter a assinatura do chefe. O primeiro trabalho é as guardas, sabem o que é uma guarda? De um livro, estamos a falar? A guarda de um livro. A guarda da enciclopédia portuguesa e brasileira. A guarda, que tem duas cores no fundo geral e uma corzinha cinzenta, 2 tons para fazer. Aí agora, vou-vos dizer, este chefe estava-me a dar todo o apoio do mundo, mas havia os outros abaixo dele, os chefes abaixo dele, que me estavam a ver se eu me corria mal, a ver se eu me espalhava, a ver se eu me fazia mal, que era para dizer, ele não é capaz. Mas felizmente alguém estava a olhar para mim e dizia assim, eu fui capaz, e depois tirei este trabalho, e agora o que é que segue? Olha, temos aqui este que é um tom tipo magenta, uma cor magenta, praticamente, cor rosa. O magenta é rosa, mas há rosas e rosas. Pronto. E então também um fundo geral. E eu disse assim, eu vou imprimir isto com 2 chapas. Mas não, pode ser, pode. E foi assim, e saí-me bem. De manhã, às 7 da manhã, 8 da manhã, eu estava feliz da vida. Porquê? Porque os 2 trabalhos me tinham corrido maravilhosamente bem, não há problemas com a máquina, e cheguei ao pé, ouvi isto assim, temos aqui oficial. Okay. Isto não, vou dizer uma coisa, não é vaidade, continuo a dizer, não é vaidade, mas não é para todos. Graficamente não é para todos. Aquilo que eu sei no terreno o que é, e não é para todos. Daí eu nunca, peço desculpa, nunca mais parei, ou não me deixaram parar, e daí eu nunca, como disse há bocado, nunca procurei trabalho. Foi sempre, recordo-me que este trabalho chamaram para ali aumentar o meu ordenado mais quantas vezes, e eu, sim senhora, pá, pronto, tudo bem. Posso-vos dizer que passei de um ordenado, nesta altura, passei de um ordenado de 2,7 passei para 3.900, e ao fim nem chegou a 2 meses, passei para 5.250, e mais um mês depois passei para 6.000, e já não sei dizer 6.000... 6 contos. 6 contos, exatamente. 6 contos. Então quer dizer que havia uma grande diferença salarial entre a entrada na profissão, o oficial? Muito grande. Era mesmo... A entrada eu como disse há um bocado, na entrada na profissão, estava a ganhar 65 escudos. Faço as contas, por mensalmente era 1.800 euros, ou 1.800 escudos. Falou-nos de um exemplo de 2 trabalhos que correram bem, mas normalmente aprende-se muito nos trabalhos que correm mal. Vou-vos dizer uma coisa, isto já após o 25 de Abril, já depois do 25 de Abril, graficamente ainda, eu já noutra empresa, estava numa empresa que era a Resopal, como há bocado falei, e nós tínhamos um cliente que era a Amelie, um cliente inglês, cujo cliente fazíamos trabalhos, por exemplo, só um exemplo de um Top Gun. Não sei se já viu aí o Top Gun. Tem os aviões, as armas. O filme. E não só, e tinha Mas faziam o quê? Cartazes? Não, o livro. O livro. Livro. Okay. E tinha o Top Gun, eram os aviões, os aviões de combate e tudo essas coisas todas, e depois tinha, o mesmo cliente tinha os Birds 1, Birds 2, Birds 3, Birds 4, e os Flores 1, Flores 2, estou a falar em inglês, mas não é bem inglês, é flores e plantas, e os outros é cogumelos. Portanto,
Essa foi uma experiência rica, abençoada a empresa que nos deu, que me deu a mim, talvez outros não pensem assim, mas que me deu a mim a capacidade para eu perceber mais ainda e entrar mais ainda dentro daquilo do que é a arte gráfica de qualidade. E o cliente inglês não é fácil. Eu posso vos dizer, e porque, a propósito, que me perguntou que quando as coisas nem sempre correm bem e também correm mal, vou-lhe já dar um exemplo. Ou melhor, dois, vou dar dois. Um é um livro sobre a vida sexual. Imprimimos 1 milhão à época, 1.200.000 livros, nunca me esqueço o número. E eu, ao conferir o livro da primeira vez, descobri um erro. Um erro de uma gralha, chamamos uma gralha. Há quem chama uma moça no texto. E eu, ao conferir, dizia, está mal. E tínhamos uma intérprete, que era, nunca me esqueço o nome dela, que é a Irene. E eu, de noite, atenção, estamos a falar de noite, 3 da manhã, 2 da manhã, liga, Irene, desculpa lá, mas tens que vir aqui à empresa. Porquê? Porque a empresa não podia parar. Se alguém tinha que parar, era ela dormir, que é para depois descansava o outro dia, vai descansar. Agora tens que desenrascar isto lá para a Inglaterra para falar com eles. Porque isto ou vai assim ou então para a empresa. E a verdade é que o livro andou sempre assim, com um erro, e foi sempre assim, fizemos 1.200.000 na altura, um vídeo sobre a vida sexual. E fizemos outro, foi um trabalho que se fez o Top Gun, sim senhor, em que havia 9 idiomas. 9 idiomas. Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, tudo para aí. 9 idiomas, Noruega, Dinamarca e tal. E o texto de Dinamarca é muito igual ao sueco e ao norueguês. Ali, em termos de visualidade, é muito, muito parecido. E nós, os 9 idiomas, eu faço a conferência das cores e tudo depois prontinho, e um fazia uma tiragem, um idioma fazia uma tiragem, o outro fazia o outro fazia o outro, não. E pego nos 9 idiomas e digo assim ao chefe dos acabamentos, diz, Duarte, está aqui os idiomas, tudo separadinho, atenção às dobras, não misturar os cadernos, portanto, não misturar os cadernos. Não te preocupes, a verdade é que o trabalho foi feito, foi enviado para a Inglaterra e o cliente lá percebe-se que o caderno do meio de um livro estava misturado, em vez de ser o dinamarquês, por exemplo, o Dana, que já me lembro bem, em vez de estar o dinamarquês, estava o norueguês. O cliente é que viu lá. Agora, repara, o prejuízo para a empresa. Nós entramos em stress, digo assim, e agora como é que vai ser? Quem é que foi o responsável? Atenção que havia responsabilidade. Montagem não foi, o offset primeiro, fui eu que entreguei aquilo, disse, não, espera o Eduardo. Não, eu entreguei direitinho, está aqui, estou aqui os nomes. Agora, quem é que misturou? Foi a menina que estava na máquina de dobrar, misturou o caderno. O trabalho vai para o cliente apercebe-se, queixa, realmente a empresa assume. E agora como é que vamos fazer? Recordo-me que na altura queria despedir o chefe dos acabamentos. E a gente conseguiu, a gente vai ter que arranjar aqui uma solução, mas o chefe não vai para a rua, faltava, não vai. Há um azar, estamos a falar, sabe quanto? 36.000 contos. 36.000 contos. E nós, o que é que fizemos? Vamos arranjar aqui uma solução. O trabalho veio outra vez para cá, tudo, aqueles 2 idiomas, aquilo que estava trocado, vieram os 2 idiomas para cá, nós tirámos o caderno do meio, invertemos, substituímos, trocámos, vamos lá chamar-lhe assim, e o cliente, levámos um louvor e disse, excelente trabalho. E o capa que me olha, excelente trabalho, e fui. E para dizer que o português não trabalha mal. Nós, portugueses, também trabalhamos mal. É encomendas internacionais. Levamos Já vamos ter tema para a próxima sessão. Mas agora, voltando aqui a 72, a trabalhar 24 horas por dia, não viveu muito a primavera marcelista? Não, peço desculpa. Trabalhava dia e de noite, portanto, não viveu muito a primavera marcelista? Não. Marcelismo, politicamente, período antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril? Eu já contei, foi duro. Foi duro para mim. Mas aqueles anos antes do 25 de Abril, depois com a chegada do Marcelo Caetano, houve aí alguma diferença? Não.
Não houve diferença nenhuma. Só sei, a única coisa que eu sei aqui no aspecto político, que é, sei que o Marcelo Caetano teve fechado em Queluz durante uma semana e ninguém deu por isso, e depois quem mandava era o Silva Paz, e pronto, isto já é outra coisa. Mas posso dizer aqui, ainda voltando aqui um bocado, e a mim, é assim, eu há bocado disse que duas pessoas que marcaram na Academia Militar, voltando à Academia Militar, foi o Ramalhianes e um capitão Dantas. E vou dizer uma coisa, não pensava, aliás, eu a primeira altura pensava, se eu vos disser que eu sabia em 1970, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, por ali, sabia que estava ao 25 de Abril, possivelmente alguém diz assim, epá, não estás a pensar bem, ou diz-me outra coisa qualquer, mas a verdade, e eu vou dizer isto porquê? Porque eu um dia estava de serviço na Academia Militar, piquete, e um capitão Dantas estava de oficial dia. E ele chama-me para jogar uma partida de bilhar, onde eu dava uns toquinhos, com um bocadinho de tempo. E eu, com medo que ele fosse despir, eu estava sempre com medo, sempre. Espera aí, devagarinho, tal. O Benfica a jogar com o Varzino, que eu me esqueço, 2-1 o resultado do Benfica. E então ele chama, não, mas epá, não sei o que e tal, epá, vamos para ali jogar uma partida de bilhar, e começa a puxar por mim, quando tempo estou na academia, quando não sei o que e tal. Estou há 6 ou 7 meses, ou 8, não sei, mas eu nunca te vi aqui e tal. E eu, com medo, bem, isto é capaz de ser uma coisa que eu não quero, mas pronto. Começámos a falar, esse senhor capitão contou uma coisa que eu fiquei, pronto, mais uma história de vida, que é, começa-me assim, eu vou dizer-te com todas as letras, estes gajos são malucos. E eu fiquei, malucos, estão, mas porquê, meu capitão? Mas eu nem estava a pensar aquilo que ele quer dizer. Epá, estamos a falar, a gente tem que acabar com a guerra no ultramar. Nós não aguentamos isto. Estamos a falar em 1970. Acabamos com a guerra, mas não. E depois contou uma história dele. E eu, mas, meu capitão, mas isto, isto, a gente está fartos disto, isto não pode ser, nós não queremos isto, nós não aguentamos isto, era tudo. E eu perguntei-lhe assim, mas como é que vai acabar? Já me lembro depois do resto da conversa. O que me lembra foi uma coisa que ele disse, que nunca me esquece, e essa nunca me esqueço, foi, olha, fui aspirante na tropa. Alferes, permite Alferes. Na disponibilidade, tenente. E agora fui chamado para comandar uma companhia para Moçambique. Sou casado, sou engenheiro civil, sou casado, tenho 2 filhos. Nunca me esqueço isto. E agora é assim, 3 coisas vou ter que pensar. Uma é ir sozinho e chegar cá, peço desculpa, doutora, mas é assim, tenho uma parelha de, pronto, não quer dizer o resto, todo respeito. Na altura ainda havia, hoje não sei, e diz-me isto concretamente, as palavras dele. E a outra, levar a minha mulher e os meus 2 filhos, nem pensar. E a terceira, que passa para a primeira, é fugir da tropa. Um capitão, 1972, tal qual como nós estamos aqui, 5 pessoas. E eu disse uma coisa, mas está a falar sério? Estou a falar sério, tu, tenhas dúvida. A terceira que passa para a primeira é fugir da tropa, porque eu não quero isto. Nem eu, nem colegas meus. Eu faço ideia aos colegas que estavam por trás. E para trás. E eu tive que dizer assim, olha, meu capitão, peço desculpa, mas eu já tive que fugir da tropa 2 vezes. Eu tive que fugir da tropa 2 vezes. Precisamente por aquilo que eu contei há bocado. Histórias são sempre... E tive tudo preparado no Cais da Rocha de Condóvices, com o meu irmão mais velho. Adiou o casamento. Então isto já tem a ver depois do 25 de Abril. O 25 de Abril então, mas como é que vamos fazer isto? Espera aí, eu, fardado, até a entrada, eu por lei não podia ir, mas só fui desmobilizado 10 horas antes. E então combinámos numa tasca que havia no Cais da Rocha, chegávamos os 2, eu fardado, e ele com um saco na mão, onde tinha a minha roupa civil. E chegávamos ao balcão e pedíamos 2 copos de 3 ou 2 copos de 2, hoje não se fala nisso, parece, embora eu nunca vi. Pronto, 2 copos de 2. E então o meu irmão ia à casa de banho e deixava-me ao saco. E depois vinha e eu dizia, pá, espera aí, aguentei um bocadinho, eu vou à casa de banho. Era a roupa fora, táxi, França. À época. Tivemos isto combinado. De uma vez, de outra vez, o meu irmão programou o casamento dele e depois adiou o casamento. Isto já foi pensado na minha terra. E dizia, pá, vamos fazer assim e tal, desta maneira.
o que é que duas coisas que fez com que eu não saísse para abandonasse, eu saísse para fora, foi a primeira, os meus pais, o meu pai e a minha mãe, que nunca mais os via. Se eu soubesse, naquela altura, o que sabia em janeiro de 62, nunca tinha lá, não, sinceramente nunca tinha. E depois, depois ali era o meu pai e a minha mãe, e depois era assim, e depois pensei, eu disse para o meu irmão, pá, espera aí, mas eu por lei não posso ir para o ultramar, porque foi um sargento aqui no Hércules, na Amadora, que me disse, tu não podes ir para o ultramar, derivado à morte do meu irmão em combate. Esta frase, em combate, é que disse para mim. Bem, e depois, e eu ali decidi não ir, não fugir, não vamos para a frente, vamos ver o que é que está, nem que eu esteja na tropa depois e a gente foge. Pronto. E depois, era o namorico, que ainda nem era namoro, nem nada, era a minha mulher, que hoje é a minha mulher, na altura, e despedi-me dela para ir embora, e disse, olha, eu não te devo nada a ti, nem tu a mim, isto não é namorico, nem é nada, eu não tenho paciência, eu sei que não venho cá, e se vier venho sem uma perna, um braço, não sei o quê, portanto é melhor acabar isto, um dia pode ser que a gente se encontre. A verdade é que venho para cá e depois ainda voltei lá outra vez 10 dias de licença, não sei o quê, acabei por não ir e a vida foi feita assim. Mas duas pessoas que marcaram seguir ao 25 de Abril e antes do 25 de Abril e após foi estas personalidades que me marcaram muito mesmo. Diga-me uma coisa, na altura vivia na zona do Cacém também? Sim, sempre. Junto... como é que era a vida em Lisboa? Se ia lá muitas vezes? Embora eu, como disse, eu não tinha tempo para ir para Lisboa, o meu divertimento era o Benfica e os bailaricos, os bailaricos da época, mas atenção, se houvesse 10 escudos para ganhar, já não ia ao Benfica nem ia para o bailarico, pensava uma coisa assim, não, espera aí, o Benfica daqui a 15 dias, daqui a uma semana joga outra vez, e as miúdas daqui a um dia ganham outro bailarico, eu tinha que ir ganhar os 10 escudos primeiro. Isso aí, sempre esta história, fiz este percurso sempre assim. Ainda hoje, se eu vos perguntar, pois com 77 anos, eu nunca deixei de trabalhar. Nunca procurei trabalho. Nunca deixei de trabalho. Felizmente, deito a cabeça na almofada e descansado, assim, desde que tenho sono, durmo. E não durmo muitas horas de noite. Posso dizer que durmo, se dormir 3 horas ou 4, e já é o ideal. E acordo bem disposto e felizmente não falta a saúde. E é uma preocupação que eu também tenho, que é olhar pela saúde, como há pouco tempo, de vez em quando a gente tem um problemazinho, não é? Ou isto ou aquilo, ou é o dente, ou é o não sei o quê. Mas felizmente sinto-me bem, continuo a trabalhar. Agora, posso dizer que 4 vezes, isto é um bocadinho, 4 vezes ajudei a ganhar uma junta de freguesia, já vamos caminhar para 16 anos, mais uma vez ganhámos outra vez, que eu queria perder, sinceramente, queria perder. Não queria nada. Mas disso vamos falar na próxima sessão. Enfim, é vida. Queria-lhe só, da minha parte, pelo menos, fazer a última pergunta, que era, antes do 25 de Abril, o que é que se lembra na comunicação social? O que é que via, o que é que ouvia, se havia algum jornal preferido, o que é que tem de recordação? Havia mais que um. Havia, por exemplo, um jornal que era, vou lá, antes do 25 de Abril, qual era o jornal que havia? O Século, que era o intermediário da comunicação social entre uma aldeia e a cidade. O jornal O Século. Mais uma história de vida, o meu irmão que morou no ultramar, um dia, a brincar com uma caixa de fósforos, incendiou a caixa de fósforos e queimou as sobrancelhas. O taberneiro, na altura, tem que dizer sim, taberneiro, na altura, António Castro Coelho, tinha uma taberna onde o meu avô gostava muito de pagar ao neto uma ginja, com isto também na feira, nas feiras agora bem, e então, na altura, ele tinha aquela tabernazinha e tal, e era o correspondente do jornal O Século à época, cuja situação eu ainda não sabia ler. Ou melhor, a escola e esta situação. E ele publica no jornal O Século esta situação. Alguém leu,
no colégio alguém leu e comunicou, porque tinha que ser mais uma vez, atenção, o lápis azul. Mas ele nunca disse que era de Pires, não podia dizer. Era o correspondente dos primeiros acessos à comunicação social através do Jornal do Século, foi precisamente o Jornal do Século que eu disse, olha, a notícia do meu irmão. Pronto, daquela situação do meu irmão. Foi de alguma maneira criticado, ainda por cima, porque, vamos lá, a cultura também depois ligada, na altura, ligada à comunicação, à cultura, que é, como é que eu ia dizer isto? Digo que quanto mais a pessoa errava, mais criticada era. Mais, em vez de levantar a moral, não me baixava. Quanto mais... Era o caso ali. Depois, para além do Jornal do Século, politicamente já se apercebia o Avante, já se apercebia o MDP-CDE, já se apercebia os panfletos, as comunicações, já se ia por aí. Depois... Nunca sei, não é? Eu nunca sei, devia haver um... Nunca sei, já havia... Como é que era essa vivência? Tinha os mesmos problemas, simplesmente só que aqui, enquanto lá a gente calava-se a tudo e mais alguma coisa, eu cuidado, o meu pai era logo, a minha mãe era logo, cuidado, que isso não sei o quê. Aqui não, aqui era, não, espera, isto não é bem assim, a gente damos a volta para aquele lado. Há aqui um problema, vamos resolver o problema para o outro lado. E daí... Pois aqui já não era. Já era o Diário de Lisboa, já era o Diário Popular, já era o Diário Notícias, já era o... Mas qual era o seu? Como? Qual era o seu? O que é que comprava? O que eu comprava? Comprei sempre o Diário Notícias, foi um jornal que eu comprei sempre, e o Diário Popular. Pois o Diário de Lisboa parece que não gostava tanto, não sei porquê. Porquê? Porque também eu gostava de ler o Diário de Lisboa, atenção, mas eu não tinha dinheiro para tudo. Comprava um e não podia comprar outro. Mais tarde vem o Expresso, um jornal que eu gostava de ler, o Expresso, por causa de quê? As chamadas janelas abertas, que tinha a ver a janela aberta da economia, a janela aberta do emprego, a janela aberta da construção, por exemplo, sei lá, tudo isso ligado. E era um jornal que eu gostava de ler. Pronto, que a vida... Depois da vida que a pessoa leva e tem e vai não há tempo para ler, mas é uma das coisas que eu gostava de ler. Quero aqui dizer uma coisa que eu hoje, se tiver que lamentar uma coisa, eu vou dizer qual é. Eu hoje tenho muito, ela está ali, mas até nem eu ia ver isto, mas eu tenho muito orgulho a minha filha ter um curso superior e a minha neta caminhar para lá, o que ela está a fazer. Porquê? Porque isto é um orgulho que eu tenho. Vou-lhe dizer porquê. Porque se eu vos disser, quando tinha dinheiro para viajar no comboio, há tempos a tempos, vir para Lisboa e ir ver os meus pais, eu passava no Choupal e chorava. Eu chorava no comboio, sem ninguém saber porquê, mas a razão era, sabe qual? É que na altura os estudantes andavam de batina, aquela batina, pronto, estudante. Por isto hoje o fado, admiro o fado de Coimbra, dos estudantes, o amor de estudante, por exemplo, e eu passava no comboio e chorava. Porquê? Chorava porquê? Não era com inveja. Aliás, não sei se isto é inveja, mas eu queria ser como eles. Está a ver? Eu queria ser como eles. Mas os meus pais não os critico, atenção, não me criticam os meus pais. Os meus pais deram-me aquilo que puderam. Não me deram mais porque não puderam. Por isso a luta, depois daí que eu tenho estado a contar, transportada para a minha filha, para a minha neta, para isso, eu não quero deixar à minha neta e à minha filha aquilo que os meus pais não puderam deixar a mim. Portanto, uma mágoa, entre aspas, não dos meus pais que não puderam, mas eu gostava de ter estudado, gostava de seguir uma carreira de estudante e ter uma outra situação. Em termos monetários, se teria ganho mais dinheiro, não sei. Mas era o gosto de ser, sei lá, quanto uma profissão qualquer que tenha estudado para tal. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que eu, se me perguntarem assim, o que é que gostava de ser enquanto licenciado, enquanto um curso, não sei o quê, uma arqueologia. Arqueologia. Porque é que eu digo isto? Porque, derivada
derivado da situação de que a educação me foi dada pelos meus pais e a tradição, cumprindo a tradição dos meus pais, mais tarde vim a perceber que não era, com todo o respeito, que já não estão, mas com todo o respeito, se calhar não era mais correto. Na questão de educação, exemplo. Na questão de educação, exemplo. Nunca, uma coisa que os meus pais me ensinaram assim, foi nunca mexer naquilo que é dos outros. Nem eu, nem os meus irmãos temos um código de conduta que é aí, nunca. Andei por muitos sítios, mas nunca. A custa do trabalho, sim. Trabalho, sim. E agora pus-me aqui um bocadinho aqui a contar que... Eu estava-lhe a perguntar o que é que via, qual é que era o seu programa de rádio preferido, se ouviam rádio ou não? Sempre podia. Antes do 25 de Abril. Há bocado não contei, mas um dos programas que eu gostava de ver era os Parodiantes de Lisboa. Os Parodiantes de Lisboa e os Serões em setembro. Agora não falta uma palavra. Os Serões de... Era um programa que eu gostava de ouvir, que era o fim do verão, entrada do outono, ali eu não diria férias em setembro, mas era quase parecido. Mas em que rádio? O Rádio Clube Português, na altura. Estávamos através ao 25 de Abril, depois do adeus. Hoje o Paulo Carvalho esteve comigo na academia, no Rio na Amadora. Foi ele que me preencheu uma folha de 25 linhas, num mail, num WhatsApp. Uma folha de 25 linhas que tinha necessidade para o corpo do meu irmão vir para cá. E foi assim, esteve na tropa comigo. Eu hoje olho para ele e digo assim, mas eu não estou assim tão velho como ele está. Estávamos a falar um bocadinho da sua vida profissional no Cacém e na sua área profissional os gráficos sempre tiveram uma organização diferente de outro tipo de profissões, nomeadamente alguma consciência de classe. Como é que era, pelo menos em Lisboa, como é que era no Cacém? Estamos a falar de sindicatos, Estamos a falar de sindicatos e antes de haver sindicatos... Como eu disse há bocado, éramos os únicos que tínhamos os 1º de Maio e os bancários. Expliquei porquê há um bocado. E por outro lado era em que o sistema da altura, o Estado tinha algum receio, precisamente para a criação de sindicatos ou outras situações. A verdade, e falo por mim, a verdade é que eu nunca fui por aí. E vou dizer porquê. Quando eu tinha uma empresa, porque as lutas, sabemos o que foi as lutas após o 25 de Abril, o que foi, e eu tive um chefe que chegou ao pé de mim após o 25 de Abril e me disse assim, tenho uma reunião com a administração, e chegou ao pé de mim, pronto, vamos fechar a porta que isto agora é nosso. E eu fiquei ali, quando uma empresa já tinha, como disse há um bocado, um posto médico, uma enfermeira, um refeitório XPTO, era um orgulho que a gente tinha daquela empresa, porque era uma empresa que tinha já tudo, e tratava já, à época era fina flor, vamos lá chamar assim. E ele chega ao pé de mim, vamos fechar isto, que isto é nosso. E eu virei para ele e disse, Sr. Alfredo, desculpe lá, mas é nosso como? É que eu a minha parte vendeu por uma bica. Esta empresa paga-me um ordenado, como é que é nossa? Desde que me paga o ordenado, nós é que temos que contribuir e temos que trabalhar para que a empresa fature para nos pagar o ordenado. Não é a entidade patronal que vai tirar o dinheiro do bolso e nos vai pagar o ordenado. Sempre pensei assim. Mas isto não há nada a dizer, era assim. Moral da história, destruíram a empresa. Mas isso estamos a falar depois do 25 de Abril. Ele estava a falar antes, depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril eram as mesmas lutas escondidas, porque não se podia, ainda há bocado, disse, a propósito do controle e qualidade, era a mesma coisa, nada. E se alguém se apercebesse, as FIAs, porque havia depois da administração, tinha pessoas a controlar. Se alguém, a mais pequenina coisa que eu cometesse, um errozinho pequenino, estás despedido. Era muito simples. Está despedido, mas é um bom trabalhador, não faz mal, é despedido. Porque o sistema sobrepunha-se a tudo e aí não havia nada a fazer. O medo instalava-se. Foi épocas muito difíceis. Se me perguntar a mim hoje se eu gostava de ver naquele sistema, não.
Eu não sei se isto é melhor, se é pior, não é isso, mas não gostava, por amor de Deus, eu passei muito, Então vamos muito, ao muito, 25 de Abril, conte lá a sua experiência do 25 de Abril. O 25 de Abril, e há bocado ia começar por a história deste capitão, e quando ele me diz isto, eu digo assim, pá, espera aí, isto vai mesmo a sério. Depois, logo passado umas semanas ou duas, há um levantamento de rancho. Sabem o que é um levantamento de rancho? Eu estava de piquete, isto era o sistema, e o oficial de dia da altura chegou para mim e disse assim, ao nosso cabo, tem que formar o piquete, porque há um levantamento de rancho e temos de estar atentos. E eu disse, lá, pensei, bem, mas está 25 de Abril, ou 4 de Maio, ou 10 de Junho, não sei. E então vem a Cavalaria 7, o carro de combate à volta eu estava na Gomes Freire, cercado de tudo, e pá, espera, isto é mesmo a sério. Não percebia o que era, então foi-me contado depois que os alunos fizeram um levantamento de rancho. Porquê? Atenção, que não foi só depois do 25 de Abril, atenção, foi antes. Eles queriam, um aluno que entrasse para a Academia Militar só tinha direito à continência ao fim de 3 anos de curso na Academia Militar. E então eles reivindicavam continência ao fim de 1 ano de curso da Academia Militar, queriam continência. E aumento para 3.500, nunca me esqueço. Olha, e aquilo deu ali mas depois tudo fechou. Nada cá passou para fora. A gente é que se percebeu que estava lá. Formámos o piquete, chama o capitão, o piquete está formado e tal, então está tudo prevenção. Entramos em prevenção, pronto. As balas na câmara e tudo isso. Isto era outra asneira que a gente lidar com pessoas com bala real era um bocado, nunca entendi, mas pronto. E depois, agora perdi-me aqui um bocadinho que ia... 25 de Abril. 25 de Abril, sequência. Entretanto, os alunos passavam, isto passou-se, acalmaram as hostes, mas aqui passado na semana a seguir, novamente eu estou de piquete e novamente formar o piquete, outra vez a azar, então era para uma festa organizada para os alunos com as namoradas. Com os namorados. Sim, senhor, o piquete eu não fazia isso, lá estavam os soldados é que faziam, e eu ia nessa situação, tipo a levar 30 dias de prisão por estar a pegar numa cadeira, no Major. E ele disse, no Major, mas desculpe, mas eu não estou a fazer nada, mas o que é que eu fiz, que eu nem sabia, não estava a passar. E ele diz-me assim, você não tem um posto? Sim, tenho um posto. Então é para mandar, não é para trabalhar. Eu estava a pegar numa cadeira para pôr numa caminhonete, para arranjar a sala para os meninos dançarem e tal, com as meninas deles, com as namoradas e tudo isso. Quando a gente viu as namoradas, assustámos um bocadinho, mas pronto, com todo o respeito para as meninas, que eram as pessoas de intendente, tal, por aí fora. E de maneira que, depois, mais histórias já depois do 25 de Abril. Olha, vamos fazer assim, se calhar, vamos interromper agora, sim. Até porque já estamos aqui há muito tempo, e estamos a gostar imenso mesmo, sim. Se eventualmente se prestar a isso, combinámos agora aqui uma outra data, porque ainda está... E depois vamos começar, e ficamos no 25 de Abril, contar-nos o dia, como é que foi a sua experiência. Mas não é agora, é na próxima vez. Porque assim ficamos com um marco. Sim, e vamos para a frente. Depois também tem como vivi o 25 de Abril. Pois. Por exemplo, isso aí também tem uma história bastante... 25 de Abril e depois daí para a frente. Até é um bocadinho, há de ser mais pequeno, mas eu acho que estamos todos cansados e já estamos aqui, não é? Eu vou dar aula a seguir, por ele isso. Vai dar aula a seguir. Ele está-me aqui a mostrar que vai dar aula a seguir. Mas já foram... Eu não sei que horas, não faço ideia. Não, já. O meu quarto, já foram 2 horas.